Paróquia São Sebastião apresenta Novena do Padroeiro. A fé que impulsiona para a missão, o Fiat de Maria, o presidente da celebração, Padre Reginaldo, da Catedral de Guaxupé. Sintam-se acolhidos neste encontro de irmãos que celebramos o mistério pascal. Irmãos e irmãs, neste quinto dia de novena, refletiremos como igreja a fé que impulsiona para a missão, o Fiat de Maria. Cumprir a vontade do Senhor deve ser nosso constante propósito. Para isso, cabe-nos cumprir a vontade do Senhor e estar atentos aos seus apelos e responder positivamente com nossas forças e nosso tempo. O mártir São Sebastião não foi somente uma vítima de perseguição romana, e nem mesmo simplesmente mártir, como milhares de outros cristãos. O suplício que sofreu se caracterizou por dupla violência brutal contra sua pessoa. Primeiramente, ele foi entregue aos algozes para ser morto a flechadas. Amarrado a um tronco de árvore, dispararam contra seu corpo numerosas flechas. Deixaram-no esvaindo-se em sangue, crentes que já estivesse morto. Uma senhora piedosa encontrou seu corpo na floresta, levou-o para a casa e ele se salvou. A segunda vez, porém, foi aprisionado quando apareceu diante do imperador em uma festa pública. E então o mataram a cacetadas, barbaramente, diante da multidão. Ele foi, assim, duplamente martirizado e duplamente agredido de modo violento. Pode ser considerado no céu o padroeiro contra a violência. Peçamos ao poderoso São Sebastião que nos assista e nos proteja, que ele, por seu poder intercessor, livre nossas casas, nossas famílias e nossas pessoas do perigo de agressões violentas. Acolhemos com carinho representantes do comércio paraisense, membros da Paróquia São José, representantes do ECC, também da Paróquia São José, e ainda representante da Ritmos Veículos e Tapeçaria Paraíso. Alegremente entoemos o canto inicial. Glorioso Sebastião, santo mártir vitorioso, contra a peste sempre foste, defensor muito amoroso, contra a peste sempre foste, defensor muito amoroso. Guiai a nossa sorte, protegei-nos de todo mal, fazei que no céu um dia gozemos de paz eterna. Fazei que no céu um dia gozemos de paz eterna. Glorioso Sebastião, santo mártir vitorioso, contra a peste sempre foste, defensor muito amoroso, contra a peste sempre foste, defensor muito amoroso. Boa noite a todos.
Boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa novena. Hoje é o 5º dia da nossa novena em louvor a São Sebastião. Queria acolher todos nessa celebração e, de modo especial, os comerciantes, representantes da Igreja São José, da Paróquia São José, o grupo do ECC, representantes da Ritmo Veículos, os jovens do Carisma, do AFLA, acólitos, a Tapeçaria Paraíso, que hoje são festeiros aí na nossa festa. Queria acolhê-los e agradecer pela presença, como também todos os devotos de São Sebastião. E hoje também gostaria de acolher com muita alegria Padre Reginaldo. Ele é pároco da Catedral em Guaxupé. E muito obrigado, Padre Reginaldo, pela sua presença, pela sua amizade, pelo seu carinho, por hoje vir presidir para nós esta celebração. A gente dá uma salva de palmas ao Padre Reginaldo, acolhendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos com o tema de hoje, celebrando esse 5º dia da novena. A fé nos impulsiona para a missão e no sim de Maria nós aprendemos também a dar o nosso sim. Então hoje, de maneira especial também, celebrando dentro dessa novena a nossa aliança de amor com a Mãe Rainha, nós colocamos no coração da Virgem Maria os anseios, as alegrias, nossas tristezas no coração desta Mãe, que por meio dela apresente a Deus hoje, e assim com a intercessão do nosso glorioso São Sebastião. Sejam bem-vindos todos vocês para essa celebração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No Evangelho, todos apresentam a Jesus os doentes, levavam diante dele e ele os curava. Coloquemos nosso coração machucado também na presença de Deus. O pecado nos fere, o pecado tira a nossa dignidade, o pecado desfigura o nosso rosto. Parabéns, celebrarmos essa Eucaristia, cantando, expressemos o nosso arrependimento ao Senhor. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Sétimo dia de João Batista Rezende e Paulo Marcos dos Reis Nascimento. Deus onipotente e misericordioso, destes a São Sebastião superar as torturas do martírio. Concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, conheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício, oblação não quisestes,
mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito num livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Todos em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio.
A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo também pregar ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Querido amigo, irmão, Padre Rodrigo, amados irmãos e irmãs, nesse quinto dia da nossa novena, em louvor ao nosso glorioso São Sebastião, nós temos como tema a fé que nos impulsiona para a missão e nos coloca como modelo desta fé e de missão o sim de Maria. E nós sabemos que a nossa fé, nós respondemos à fé à medida que nós vamos dando essa adesão ao próprio Deus. O chamado é de Deus, mas a resposta é de cada um de nós. E nós ouvimos a primeira leitura, o chamado de Samuel. E para entender esse chamado de Deus não é tão simples não. Esse chamado que Deus vai fazendo na nossa vida todo dia precisa dos outros. Ninguém pode responder a Deus por si mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Samuel foi preciso que Eli, o homem mais experiente na fé e na vida, pudesse aos poucos ir mostrando para ele que era Deus que estava chamando. Samuel ainda não conseguia discernir a vontade de Deus. Por isso esse chamado de Deus que Ele faz todo dia na nossa vida, a gente precisa aprender a discernir. E é os irmãos que nos ajudam a poder dar resposta à fé, respondendo a esta vocação. E essa resposta que nós damos deve ser também uma resposta de fé, como Maria respondeu diante do anjo, como Deus nos chama hoje na nossa vida, dentro da circunstância que nós estamos. É preciso que nós também possamos dar uma resposta de fé. Samuel, quando Deus o chama, e chama pelo nome, Samuel, Samuel, ele não entende, ele nem é capaz de interpretar que aquele chamado é um chamado de Deus. Ele se levanta e pensa que é Eli. Como que a gente confunde as coisas de Deus com o chamado humano? Como que é difícil para a gente discernir a vontade de Deus da vontade humana. A palavra de Deus se confunde também muitas vezes com a palavra humana, com aquilo que é humano dentro de nós. Por isso que é difícil para nós discernirmos o que Deus quer. E para nós darmos um sim à vontade de Deus, como Maria fez, é preciso que a gente pare para discernir. E precisa de tempo para discernir essa vontade do Senhor. Aquilo que Deus vai chamando, aquilo que Deus vai falando. Assim como surge a vocação de cada um de nós, a vocação ou para o ministério sacerdotal, ou para a vocação matrimonial, é vocação também. É uma grande missão o matrimônio. Aliás, o sacramento do matrimônio também é uma grande missão, a missão de gerar vida e cuidar da vida. E para discernir essa vocação, é preciso de tempo. Não é namorando um dia, 2 dias. Não, às vezes é preciso de tempo, porque senão a gente confunde o chamado de Deus
a vontade de Deus com a nossa própria vontade. E no salmo que nós respondemos e cantamos tão bonito, dizia: eis que venho, Senhor, com prazer fazer a vossa vontade. Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não sei discernir essa vontade de Deus? O que ele está querendo? E Samuel levanta e vai lá e pergunta para Eli, uma vez, 2 vezes, e Eli consegue captar: bom, se não é eu, é Deus que está chamando. Por isso, agora, se chamar de novo, você vai responder: eis-me aqui, ou aqui estou, aqui estou. E assim fez Samuel. Diante do chamado de Deus, Deus exige uma resposta, exige um sim, e esse sim é preciso dar esse sim na fé. É pela fé que se responde a Deus. Não há outra maneira de responder a Deus senão pela fé. Sem fé, nós não conseguimos discernir a vontade de Deus. Sem fé, nós não temos coragem de sair de nós para ir em busca daquilo que Deus nos chama, que é a missão. Que a missão é ir, a missão é sair de si mesmo, a missão é ir ao encontro dos outros, a missão é ir para servir e ajudar os outros, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus coloca a sua vida, o sim de Jesus é um sim que é para ir em busca daqueles que estão sofrendo, daquela mulher, da sogra de Pedro que está doente, e de tantos outros doentes que foram colocados a seus pés. E Jesus coloca toda a sua força e o seu poder para servir os irmãos. Aí que está o sentido mais profundo da fé e da missão. O que fez Maria ao longo da sua vida? Ela serviu. A vida dela foi aquilo que ela falou para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, o fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor. É isto que é a fé. A fé que nos impulsiona para a missão é para colocar nossa vida a serviço. Mas antes de colocar a minha vida a serviço, é preciso que eu pare para escutar, experienciar, fazer a experiência de ser discípulo. E o que é ser discípulo? Discípulo é aquele que recebe. Maria é a primeira que recebe, Samuel é aquele que recebe. Então, antes de se tornar missionário, a gente recebe o dom de Deus, recebe a graça de Deus. A fé é dom de Deus, a vocação é dom de Deus. Ser discípulo de Jesus é um dom de Deus, como respondeu Sebastião. Aquele chamado que Deus fez na sua vida de santidade, ele foi dando uma resposta. E assim Deus está nos chamando a nós também à santidade. Mas é uma resposta que é preciso dar na fé todo dia, todas as horas, em cada circunstância da vida, seja boa, seja amarga, seja circunstância às vezes de alegria, ou às vezes circunstâncias dolorosas, nós precisamos responder com fé: eis-me aqui, faça-se a tua vontade na minha vida. Isto é a fé. É esta fé que nós recebemos no batismo que nos torna discípulos. E qual outra face da fé? Veja, que se nós falamos que com o discípulo, pela fé eu recebo a graça de Deus, mas por essa mesma fé, agora eu transmito essa fé. Aí vem a missão. Por isso é um receber e um dar. Com uma mão eu recebo, com a outra eu dou. Isto é fé e missão, ou discípulo e missionário. Aquele que é discípulo, ele também se torna missionário. Maria abre o coração no seu sim e Deus encarna no seu coração. Mas ela não fica com Jesus no coração. Dali 9 meses, ela entrega Jesus para o mundo, para que ele possa desenvolver a sua missão. E a missão dela agora é acompanhar, é seguir aquele que ela gerou no coração e no seu ventre, Jesus Cristo. É assim também. Por isso, em cada Eucaristia nós recebemos Jesus com a mão. Nós recebemos Jesus com essa mão, ou colocamos no coração. Mas o que adianta receber Jesus com a mão, colocá-lo no coração, e se depois eu não saio da igreja e não transformo em missão aquele que eu recebi no coração? Isso é se tornar discípulo e se tornar missionário. É as duas faces, é da mesma moeda. Quem recebe é discípulo, ao sair da comunidade, quer transmitir, propagar essa fé, aí se torna missionário. Por isso que a fé nos impulsiona para essa missão. E qual é a nossa missão? A missão nossa não é aquela
não é diferente da missão de Jesus. É de ir até os irmãos. Hoje ele foi até a sogra de Pedro. Encontra a sogra de Pedro prostrada. Ela está prostrada, em estado febril. E é tão bonito o gesto de Jesus. Jesus se aproxima dela, Jesus segura na mão dela e depois Jesus a levanta. Esse é o gesto missionário. Então, o que é ser missionário se não aproximar das pessoas para levar a mensagem que nós experimentamos? O Deus que nós amamos, o Deus que nós experienciamos em cada Eucaristia que comungamos, nós queremos levá-lo para perto daqueles que estão prostrados. Levar esse amor de Deus, levar essa dose de amor de Deus para tantas pessoas. E às vezes, esses que estão doentes e prostrados são aqueles que estão na nossa família, e às vezes são irmãos da comunidade, às vezes são jovens, às vezes são idosos, e são tantas características de pessoas que precisam de nós. Então, ser missionário, a fé que nos impulsiona a missão, como Maria, é levar Cristo. E levar Cristo, Jesus não falou uma palavra para aquela mulher. A missão não é falar. A missão é traduzir a missão em gesto. E é isso que o Papa Francisco tem convocado a igreja nesse quase um ano de pontificado. A não fazer, não só falar, mas fazer. Traduzir em gestos concretos a fé que nós professamos com a nossa boca. É isso que Jesus faz. Ele se aproxima daquela mulher, segura na mão dela e a levanta. Não diz uma palavra. Uma palavra. E a mulher, ao sentir o toque da ternura de Deus, ela se põe em pé. E o que ela faz? Vocês lembram o que ela faz? Ela volta a dormir, não é isso? Não. Ela se põe a servir. Olha lá. Aquele que fez a experiência de Deus se põe a servir. Aquele que fez a experiência da bondade de Deus quer levar essa bondade para frente. Aquele que fez a experiência da ternura de Deus não consegue mais guardar para si, quer fazer alguma coisa para os outros. Aí que entra a missão. Então a missão recebe, mas a missão não guarda para si. Aquele que recebe de Deus tem a obrigação. Ai de mim se eu não evangelizar, diz o apóstolo Paulo. Por isso, se eu recebi de Deus, eu quero levar Deus agora. E como que eu vou levar Deus? Não é só falando, não é colocando uma Bíblia debaixo do braço, mas agora é transmitindo com gestos de amor, com gestos de caridade, de misericórdia, de bondade, de paciência, acolher o outro. Missão é acolher. Por isso Jesus acolhe aquela mulher e todos são colocados ali aos pés dele. E Jesus, depois de curar aquelas pessoas enfermas, expulsar os demônios do coração daquela gente, depois ele sobe para rezar, se abastecer, vai para receber. A oração ele recebe e depois os discípulos vão dizer: Senhor, estão todo mundo te procurando. Ele fala: vamos embora daqui, tem outras pessoas precisando também. Vamos levar para outras cidades, para outros cantos, aquilo que nós somos chamados a levar: a bondade, o amor de Deus, a libertação de Deus para perto de todos os corações humanos. Todos têm que receber, não é só um grupo, mas todos têm que ouvir essa mensagem de salvação que a igreja tem e que Maria gerou no seu coração e nos deu ao mundo, Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus e só vão conhecer Jesus através da nossa palavra, através do nosso gesto, através da nossa pessoa. É pessoalmente é que nós somos chamados a transmitir com a vida o Deus que professamos com a boca. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora, nossa mãe tão amada e querida, ela nos dê a graça de acolher, de receber, de nos tornar discípulos e depois de sair e traduzir em missão aquilo que nós experimentamos no coração, em cada missa, em cada contato com Deus. É assim como fez Sebastião, Deus também quer fazer em nossas vidas. Que São Sebastião interceda por nós. Portanto, a fé nos impulsiona para a missão, dar esse sim de Maria. Vamos dar hoje o nosso sim a Deus, como Samuel. Samuel, Samuel. E ele responde: aqui estou. Que hoje você responda para Deus também.
talvez o coração não esteja bom, está passando por um momento difícil, não importa. Responde para o teu Deus: Senhor, aqui estou, transpassado, talvez como Sebastião, ferido de flecha da vida, mas aqui estou, Senhor, eu quero, eu preciso e quero te anunciar, levar para o mundo esse grande amor que o Senhor manifesta na nossa vida todos os dias. Assim seja. Amém. Amém. Fiquemos em pé e apresentemos ao Senhor as nossas preces, irmãos. Pela Igreja com o Papa Francisco, nosso Bispo Dom José Lanza, por Padre Rodrigo, pároco dessa comunidade, para que cresçam sempre na fé e na alegria de servir a Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Padre Reginaldo, que preside esta Eucaristia, para que o Senhor continue lhe concedendo a graça de ser luz que ilumina, palavra que evangeliza, e assim testemunhe sempre a presença do Cristo no meio do mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor aumente nossa fé e nos dê coragem e alegria aos chamados aos serviços do reino. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o Senhor nos torne fortes e conscientes na luta contra o mal e contra tudo que prejudica a nossa vida. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que São Sebastião interceda sempre junto a Deus por todos os nossos comerciantes e que o comércio seja protegido contra as violências mundanas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as pessoas que se encontram doentes, por todos aqueles e aquelas que recomendaram as nossas orações, aqueles que estão doentes no corpo, na alma, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por essa comunidade, para que a experiência de Deus vivida em cada Eucaristia a torne também evangelizada e evangelizadora, para comunicar essa experiência do amor de Deus a todas as pessoas, os que estão perto de nós e as que estão longe. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E neste momento nós vamos chamar os meninos que vão fazer uma experiência lá no Tabor, né? Como é que chama? Missão no Cristo Tabor. Pudesse vir aqui à frente, por favor, todos os meninos. Nós estamos falando da fé que nos impulsiona a missão. Então, antes de cantar a nossa consagração a Nossa Senhora e renovar a nossa aliança, peço que vocês podem se ajoelhar aqui à frente. Gostaria que a comunidade estendesse a mão sobre esses jovens. Vamos pedir a Deus que abençoe, que eles sejam realmente jovens missionários. É o que a igreja hoje nos chama a viver. E que no coração de Nossa Senhora nós consagramos a vida desses jovens. Que eles escutem como Samuel o chamado de Deus a ir, a sair de si, a doar para os outros, a ajudar os outros, a servir os irmãos, a ser presença de amor no meio dos outros jovens, a cuidar um do outro e a valorizar a vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês sejam jovens de Deus e comuniquem a experiência de Deus que vocês vivem na comunidade a outros jovens. Que Deus os abençoe e que Deus os proteja por meio da Virgem Maria. Guarde vocês e chame outros e outros jovens para o serviço do Evangelho, para a missão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar todos em pé e vamos cantar agora. Pode ficar em pé e pode ficar aqui, pode permanecer aqui. Vamos cantar a nossa consagração, renovando a nossa aliança de amor nesse dia 18. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E
minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Mãe, Rainha, vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt, rogai por nós e por nossas famílias. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Força e coragem. Sentados, cantemos o canto de preparação para a mesa. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesse seu. É o mais puro amor, o amor de Deus. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus. É o mais puro amor, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, que é todo-poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor.
que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir São Sebastião, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo. Manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, enquanto esperamos a glória eterna. Com todos os vossos anjos e santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Oferendas ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Senhor, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Hoje, rezando o 7º dia por João Batista Rezende, Paulo Marcos dos Reis Nascimento, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Sebastião, todos os santos, que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O discípulo missionário, ele é sustentado pela vida de oração. Jesus é o homem orante do Pai. O que nos sustenta na fé, na nossa vocação, é a oração. Por isso, irmãos, levantemos nossas mãos aos céus e com confiança de filhos, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos uns aos outros com gesto de comunhão e de fraternidade. Quero te dar a paz, quero te dar a paz que tenho eu te dou, a paz que tenho vem do amor de Deus, a paz que tenho eu te dou. Jesus, és nossa união, a verdadeira paz. Shalom, te amo, meu irmão. Jesus, és nossa união, a verdadeira paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Ser missão também é estar pronto para o fracasso. Nem sempre a gente tem sucesso na nossa missão de padre. Às vezes fracassamos em alguns momentos. Na família também, o pai e a mãe às vezes fracassa na educação dos filhos, fracassa no casamento. O fracasso faz parte também do ser missionário. Quem quiser ser meu discípulo de Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. Nas coisas simples, Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui os teus servos, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Verbo estava junto a Deus, veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis factum es. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis. Desde o princípio, quando
pão. Verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis factum es, verbum caro factum es, verbum panis factum es. Oremos. Ó Deus, que estes sagrados mistérios nos conceda a fortaleza de ânimo que levou o vosso mártir São Sebastião a vos servir fielmente e a vencer o martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora fazer a nossa oração em louvor a São Sebastião. Se você tem a oração, pode rezar conosco. A ti, glorioso jovem Marte, contra a peste, contra a fome, contra a guerra, tu lutaste com bravura, com esperança, nós te pedimos a tua proteção. Por aquela sede de justiça aos perseguidos e pelo amor fraterno que te levou a defender os fracos e oprimidos. Olha também para nós, para a tua cidade, a nossa São Sebastião do Paraíso, onde tu foste eleito patrono. Intercede, ó vitorioso São Sebastião, pelas causas dos agropecuaristas e por todo este povo que em ti confia, livrando-nos de todo tipo de peste, de fome e de guerra. Ajuda a tua igreja a testemunhar o caminho da vida e da verdade na paz. Protege cada um de nós, para que também corajosamente, como tu soubeste lutar, cada um de tua igreja saiba encontrar o caminho certo para um mundo melhor. Amém. Faça então agora você a sua oração pessoal, particular, rezando pela sua família. Rezemos, coloquemos também todos os agropecuaristas, todos aqueles que são devotos de São Sebastião, para que pela sua intercessão ele possa interceder por cada um de nós. Então faça no silêncio do seu coração a sua oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Viva São Sebastião! Viva! Agradecemos a presença de todos os presentes, convidados e comunidade paroquial. Que Deus os abençoe. Ao Padre Reginaldo, nosso carinho e nossa gratidão por partilhar conosco esta ação de graças. Que nosso padroeiro São Sebastião seja seu intercessor junto ao Pai. Fazendo do nosso animador palavras nossas da paróquia São Sebastião, o Padre Reginaldo, pelo seu sim, sua resposta, atendendo ao convite em participar da novena do padroeiro,
Paróquia São Sebastião oferece uma lembrança. Agradecemos também a Cleonice e seus irmãos de filho e o grupo de cantores que animaram esta celebração. Deus lhe pague. Agora vamos para a festa, né, padre? Então, terminada a nossa celebração, como o Luiz Augusto mesmo disse, nós temos aí a nossa festa social. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho percebido que todos os dias, a nossa igreja está lotada, as pessoas vindo, rezando, esse momento da festa religiosa importantíssimo. E agora temos a nossa festa social, que continua a nossa barraca, com a presença de todos vocês. E logo após, então, também hoje, a novena, nós iremos ter aqui o terço dos homens. A gente confirma esse convite aos homens para que continuem rezando, e rezando pelas nossas famílias. Padre Reginaldo, muito obrigado, viu? Fica de pé, que vem cá, deixa eu dar um abraço, não sei. Padre Reginaldo é amigo. Padre Reginaldo é amigo. E nós somos da mesma cidade, trabalhamos juntos em Poços de Caldas. Aí ele saiu de Poços, foi para Guaxupé e eu saí de Poços e vim para cá. Mas a amizade continua a mesma coisa. Então, muito obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua força. Deus lhe pague. Que agradeço a comunidade por me acolher, agradeço o Padre Rodrigo por ter nos convidado, e a todos vocês, viu? Reforço o que ele já tão bem disse. Nós temos uma amizade de vários anos, já somos amigos de uma longa data, de caminhada, já sofremos, choramos, rimos, divertimos já juntos, demos boas gargalhadas juntos, mas também choramos juntos. Então, a amizade é construída na fé ao redor desse grande amor de Deus. Então, fico muito feliz de poder estar aqui hoje partilhando, viu? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Quando estiver passando em Guaxupé, vai lá tomar um café conosco lá na catedral, viu? Mas leva o açúcar e o pó, que a água a gente entra. Aqui tem muito pó, então, viu? Aqui tem bastante pó. Vocês levam o pó de café, o açúcar, a água lá a gente entra, viu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Sebastião, desça sobre todos vocês a bênção amorosa de Deus, que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja discípulo e agora seja um missionário. Ide em paz, que o Senhor e Nossa Senhora sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Todos uma boa noite, tenha amanhã um dia abençoado e boa festa. Amém, amém. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Paróquia São Sebastião apresentou Novena do Padroeiro.